Mãe, se o pai do seu filho ficou desempregado e diz que não pode mais pagar pensão alimentícia, o que você deve fazer? Mãe, você já escutou do pai que se ele estiver desempregado ele não precisa mais pagar pensão alimentícia? Você já viu mesmo que ele precisa estar trabalhando de carteira assinada para todo mês contribuir? Será que isso é verdade mesmo? Nesse vídeo eu vou responder essa pergunta que milhares de mães fazem todos os dias e eu vou te mostrar exatamente o que a lei diz sobre a pensão alimentícia. Quando o pai está desempregado, se ele pode simplesmente parar de pagar. Fica comigo até o final, porque eu vou te contar qual é o valor mínimo que esse pai desempregado precisa pagar e o que vai acontecer com ele se ele não cumprir essa obrigação, que é dever dele. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Felipe Caiafa, eu sou especialista em direito de família há mais de 10 anos e durante minha carreira eu ajudei mais de 1000 mães a ter o valor de pensão alimentícia ajustado de maneira justa. E hoje, mais uma vez, eu estou aqui para garantir que você, mãe, tenha todas as informações para nunca mais deixar seu filho desamparado. Agora vamos lá, imagine a seguinte situação: o pai do seu filho perdeu o emprego e ele já te avisa: eu não posso pagar mais nada, agora é tudo com você, mãe. Muitas mães acreditam que realmente isso é uma desculpa válida e acaba assumindo todos os meses a responsabilidade das despesas da criança. Mas será que isso é correto? Será que a mãe realmente deve ajudar sozinha o filho? Será que quando o pai está desempregado, realmente ele deve parar de pagar a pensão alimentícia? E presta atenção até o final do vídeo, porque eu vou te revelar algo que muitos pais não querem que você saiba. E detalhes importantes que a lei vai proteger você e seu filho, mesmo em situações como essa. E qual é o primeiro ponto? O primeiro ponto ele é fundamental. Primeiro, o desemprego não tira a obrigação do pai de ter que pagar pensão alimentícia. A lei entende claramente que a criança ela continua existindo e tendo despesa mesmo o pai desempregado, independente da sua condição financeira. A lei entende claramente que a criança ela tem necessidade diária, mensal, trimestral e anual. Ou seja, independente da condição financeira do pai, ela vai continuar a ter gastos, a ter despesa, o que não tira a responsabilidade do pai. Então, não é porque o pai ele perdeu o emprego formal que ele está liberado dessa responsabilidade. Ele precisa sim continuar pagando a pensão alimentícia mesmo desempregado. E logo logo, mãe, eu vou te explicar qual o valor que ele deve pagar. Porque ao longo desses anos, eu já vi muitos casos de pais que ficaram desempregados e usaram isso como desculpa para não pagar a pensão alimentícia. Mas quando essas mães procuram ajuda, a justiça deixa claro: desemprego não é justificativa para abandono do seu filho, principalmente esse abandono financeiro. Agora eu sei, mãe, que você deve estar perguntando: mas doutor Felipe, se ele está desempregado, sem salário, como que ele vai conseguir pagar essa pensão alimentícia? E a resposta, mãe, ela é importante e clara. Ele tem que se virar. Porque seu filho ele não vai deixar de comer, ele não vai deixar de beber, ele não vai deixar de estudar. E ele vai precisar de remédios ou cuidados diários, mesmo que esse pai não tenha emprego. E mãe, isso é muito sério. Você sabe por quê? Aquele paizão, ele tem que se virar. Ele vai precisar correr imediatamente atrás de um trabalho, mesmo que seja um freelancer, um garçom, servente de pedreiro, se ele vai capinar um lote ou qualquer coisa que garanta que ele pague e o justo e o mínimo para esse filho. E se ele não fizer isso, ele corre o risco real de ser preso. Por quê? A justiça, ao estabelecer o valor da pensão alimentícia, ele faz com que o pai tenha que pagar. E se ele não fizer, saiba, mãe, que ele corre o risco de ser preso. A justiça leva isso muito a sério e você também deveria levar. De outro lado, eu vou falar agora o que o pai realmente deve pagar estando desempregado. Qual é o valor de maneira prática? E antes, mãe, comenta aqui abaixo se você está recebendo um valor injusto de pensão alimentícia e todo mês escuta a mesma desculpa do pai. Comenta aqui, deixa eu ver qual que é a melhor desculpa. E agora, eu vou te passar a cereja do bolo, eu vou te passar o principal truque que você eu sei que esperou para entender qual o valor que esse pai deve realmente pagar mesmo estando desempregado. Mãe, segundo os tribunais, o valor mínimo geralmente aceito como padrão é o valor de 30% do salário mínimo atual. Ou seja, se esse pai está desempregado, os tribunais entendem que a criança ela tem uma média de gasto. E esse gasto ele entende que é o valor de R$ 455. Ou seja,
Esse é o valor mínimo que o pai ele deve ajudar, mesmo ele estando desempregado ou ganhando um salário mínimo. E mãe, posso ser sincero com você? Não importa se o pai ele vai precisar fazer bico, se ele vai ser garçom ou se ele vai fazer qualquer trabalho informal. A justiça ela é clara nisso. Ele precisa cumprir com o dever dele, porque seu filho ele não pode esperar. E atenção, caso ele não pague esse valor de R$ 455, a lei permite que você busque a justiça e exige o pagamento com urgência, podendo inclusive pedir a prisão desse pai que não paga a pensão corretamente. E agora eu quero muita atenção sua, mãe. Você sabe por quê? Esse valor de R$ 455 é uma referência mínima, é um padrão adotado pelos tribunais, mas existem casos onde que a pensão ainda pode ser maior, mesmo o pai estando desempregado. Por exemplo, se seu filho hoje tem necessidade especial, como no caso de crianças com autismo, deficiência física, alergias severas ou outras condições que existem gastos maiores com médicos, terapias ou até mesmo medicamentos, o valor da pensão pode ser acima desse mínimo de R$ 455. Por quê? A justiça ela sempre vai levar em conta a situação individual da criança. Então, cada caso ele deve ser analisado com muito cuidado para garantir que todas as necessidades específicas do seu filho sejam plenamente atendidas. Agora vamos lá. Se você entendeu que o desemprego não é justificativa para parar de pagar pensão alimentícia, deixa seu like aqui abaixo e compartilha esse vídeo com aquela mãe que está sofrendo injustiça e não quer mais viver nessa situação. Mãe, por isso, nunca mais escute essas desculpas do pai, que ele não pode pagar pensão alimentícia, que ele não tem emprego, até porque a gente sabe que a responsabilidade de ser mãe não é fácil. A criança ela exige cuidados diários e principalmente cuidados que não são monetizados, como dinheiro, que é aquele carinho, é aquele amor, aquele cuidado que você tem no dia a dia para garantir que a criança tenha um desenvolvimento, que ela consiga crescer e ter uma qualidade de vida. Então entenda sempre que você nunca está sozinha, porque nesse canal o seu filho e você tem voz.